Ora, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um episódio do meu canal, Rescaldo da Jornada 19. E o Sporting, uma jornada 19 em que o Sporting alarga a vantagem para dois dos três mais diretos perseguidores. Benfica empata em Moreira de Cónegos, 1-1. Em mais um jogo com duas partes distintas do Benfica. Uma primeira parte razoável, dentro daquilo que se tem visto do Benfica, particularmente nos últimos jogos. Uma segunda parte aberrante do Benfica, na linha daquilo que se temos, na realidade, na linha daquilo que temos visto. Uma primeira parte fraquíssima, uma segunda parte fraquíssima, aliás. Mais uma vez do Benfica, com uma equipa do Benfica completamente a quebrar a todos os níveis. Tal como aconteceu no Estádio do Dragão, no Futebol Clube Porto 2, Boa Vista 2, que era de facto o resultado mais surpreendente para mim desta jornada, que é, não é que era, é que é o resultado mais surpreendente, porque eu não imaginava que o Futebol Clube Porto, depois de não vencer 3 jogos consecutivos, conseguisse uma série de 4 esta época. Não me passava isto pela cabeça, especialmente de um clube onde existe a exigência que normalmente nós costumamos estar habituados a ver no Futebol Clube Porto. E sobretudo no panorama nacional. Perder ou não ganhar 4 jogos no panorama nacional no Futebol Clube do Porto é algo absolutamente, eu diria que se olharmos para vários anos, é algo absolutamente, ou seria algo absolutamente impensável se alguém prevesse isto no início da época. Mas também com duas partes distintas. Uma primeira parte que eu pergunto se o Futebol Clube Porto entrou em campo, se a equipa do Futebol Clube Porto entrou em campo. Portanto, é bom. E sobretudo andar, eu diria que era bom andar uma semana a perguntar ao Sérgio, ou pelo menos até ao jogo da manhã com a Juventus, mesmo nas conferências de imprensa, se o Futebol Clube Porto entrou em campo na primeira parte do Dragão. Porque realmente aquilo foi o Porto, candidato ao título, campeão nacional da época passada, aquele Porto da primeira parte com o Boa Vista. E portanto, na realidade, com facilidade ao intervalo podia estar a perder por 3-0, 4-0, mesmo que aquele primeiro gol não valesse. Com facilidade, o Porto não jogou absolutamente nada. E ainda se descudam e desculpam naquele lance do primeiro gol do Boa Vista. É ridículo, pá. Têm que admitir, o Porto não jogou absolutamente nada na primeira parte. Foi vergonhoso, quer dizer, foi vergonhoso. E não se consegue compreender como é que estes cartelheiros e estes comentadores do Futebol Clube Porto não conseguem admitir isto. Dizem que em Braga em 2 jogos fizeram um grande jogo e não conseguem admitir. Contra o Boa Vista, a primeira parte foi um descalabro. Porque isto foi a primeira parte do Porto. Como já foi a primeira parte do Porto, aqui no Jamor com o Belenenses Chade, o Porto quer resumir um jogo a um lance de arbitragem, quando na realidade o Porto não jogou absolutamente nada em 2 jogos. Foi com o Bessade aqui no Jamor e foi a primeira parte com o Boa Vista em casa. Para mim, a primeira parte com o Boa Vista em casa ainda é mais inacreditável. O próprio treinador no final do jogo veio admitir que foi, na sua carreira, provavelmente uma das piores primeiras partes de sempre. E depois, na segunda parte, foi aquilo que temos visto do Porto na maior parte dos jogos. E, portanto, foi o Porto da normalidade. Um Porto que realmente veio dos balneários. E não ganhou por acaso. Na realidade, Boa Vista na segunda parte foi também aquilo que tem sido no campeonato. Uma equipa desastrosa, uma equipa que não sabe defender, uma equipa com um processo defensivo horrível. E, portanto, isto tem sido o Boa Vista, não é? O Boa Vista que perdeu 2-0 com o Sporting, o Boa Vista que levou 4 do Braga. O Boa Vista que não sabe defender. Quer dizer, segunda parte, o Porto meteu os jogadores a sério e não passou por cima do Boa Vista porque não calhou. Não espetou 3 ou 4 porque não calhou. Esta é a realidade, quer dizer. O nosso campeonato é fraquíssimo. O nosso campeonato é fraquíssimo, pá. Quer custe mais às pessoas ou menos. Vê-se do Boa Vista na exibição do Dragão. A primeira parte que fazem, depois a segunda parte horrenda que fazem. E isto fazem uma primeira parte, uma segunda parte destas. Fazem com o Josualdo, fazem com o Vasco Seabra, fazem com o José Mourinho. Pá, com os jogadores que o Boa Vista tem. Aquilo não é uma equipa. Aquilo é um conjunto de jogadores. E é inexplicável a segunda parte do Boa Vista. Mas também como é completamente inexplicável e surpreendente a primeira parte do Porto. E portanto, mas explicam em parte também um pouco aquilo que tem sido o nível das equipas na Primeira Liga este ano. No modo geral, à exceção
a meu ver, realmente, do Paços de Ferreira, Sporting e Braga, neste momento são as equipas que melhor futebol jogam em Portugal. São as equipas que estão mais completas, com os processos mais bem definidos, com os jogadores em melhor forma. Porque vamos ser sinceros, o Porto, até o Corona este ano, não está ao nível do que estava nos últimos anos. E portanto, isto claramente que isto se reflete. E depois eu continuo a achar que o Porto defensivamente tem enormes lacunas. Não me venham com essa tanga que o Zaidu não tem nada a ver com o Alex Telles. Nunca vai ter nada a ver com o Alex Telles. O Porto tem ali problemas que são claros defensivamente. O Porto já leva duas dezenas de golos sofridos no campeonato. Quer dizer, não brinquem comigo. Não podem dizer que o processo defensivo do Porto é bem trabalhado. O Porto sofre carradas de golos neste campeonato. Carradas. Ok. Portanto, a coisa não pode estar a correr bem. Não pode ser boa. O processo defensivo do Porto não pode ser bom. Uma equipa que vai 10 pontos atrás do primeiro classificado. Uma equipa que está quase a ser apanhada pelo terceiro. Uma equipa que sofre 2 dezenas de golos. Não podem vir dizer que o processo defensivo do Porto é bom. Uma equipa que empata 5 vezes no campeonato. Que perde 2 vezes. Que não consegue ganhar neste campeonato. Em praticamente uma volta, 7 jogos. Vem-me dizer que o processo defensivo do Porto é bom? Não. Se me disserem o processo defensivo do Porto era muito bom e era fortíssimo na época 17-18, eu concordo plenamente. No primeiro ano em que o Conceição chega ao Porto. Agora, nos outros anos a seguir, quer dizer, não brinquemos com o futebol, não brinquemos com coisas sérias. O Porto tem tido, paulatinamente, e sobretudo este ano, porque, para mim, o Mbemba não é nada daquilo que dizem, não é nada daquilo que escrevem. Para mim, o Mbemba é um jogador completamente banal. Desculpem-me dizer, mas o Mbemba é um jogador completamente banal. Eu não percebo como é que acham este jogador um bom jogador, sinceramente. A meu ver, quer dizer... já para nem falar dos laterais que não ajudam nada aos centrais, não é? Os centrais é que ainda têm que estar a fazer sistematicamente. Um central com 36 anos tem que estar sempre a fazer dobras aos laterais que são ridículos a defender. Eu falo aqui do Gilberto do Benfica, do Grimaldo do Benfica, mas quer dizer, aqueles laterais do Porto a defender são de susto. Completamente. E portanto, o que compensa são de facto centrais que são, sobretudo um dos centrais que pelo menos é top, que é o Pepe. O Pepe faz tudo naquela defesa do Porto. E depois o Marchezinho, que já valeu não sei quantos pontos ao Porto. Na realidade, naquela primeira parte deste jogo com o Boa Vista, não fosse o Marchezinho com 2 defesas espantosas, e 2 defesas que são 2 das defesas da jornada, o Porto seguramente, provavelmente, nem sequer empatar conseguia. Bom, mas dito isto, o Sporting realmente que foi a equipa grande que melhor jogou nesta jornada. Mais uma vez, quer dizer, isto viu-se no campo. Não fez um jogo por aí além, não fez um jogo espetacular, mas teve uma vitória serena. E é isso que eu venho aqui analisar. O Sporting vence o Paços de Ferreira e vence uma das melhores equipas deste campeonato. É bom que se diga. Uma das melhores equipas deste campeonato. Uma das equipas com o melhor processo tático, com um sistema que é sempre... Tem um treinador que é fiel ao seu sistema, um bocadinho à imagem daquilo que acontece no Sporting. Com jogadores que se destacam, um treinador que não inventa, não anda ali a inventar, ok, que só tem o foco também no campeonato, e um treinador que não inventa, é um treinador que por isso simplesmente não inventa, é uma equipa que não perdia no campeonato desde a 9ª jornada. É impressionante, tinha um empate ou 2 empates ou o que era, e o resto era tudo vitórias. Teve uma sequência de 6 vitórias consecutivas. E é uma equipa que joga futebol. Verdadeiramente. É uma equipa que joga a bola. Joga a bola. Tinha vencido o Porto em casa. Tinha vencido o Braga em casa na primeira volta. E portanto, isto não é brincadeira. A época que o Paço está a 3 pontos do Benfica. O Paço está a 3 pontos do 4º lugar. A época que o Paço está a fazer é extraordinária. E viu-se em Alvalade, mais uma vez. Esta equipa joga bom futebol. Esta equipa joga olhos nos olhos. À exceção de 2 lances do Sporting na primeira parte, o Passos tem um lance. E a equipa joga futebol. Esta equipa não é como o Farense, que vai ao Alvalade e meteu o autocarro. Esta equipa joga a bola. E tu vês no campo, vocês veem no campo, esta equipa joga tu cá, tu lá. Esta equipa discute o jogo. Os jogadores estão muito bem posicionados, percebem exatamente aquilo que o treinador deles lhes pede.
de facto não há dúvida nenhuma. Eu faço uma vénia ao Pepa e faço uma vénia a este Passos de Ferreira, porque é uma equipa que vem discutir o jogo pelo jogo. Não é uma equipa que chega aqui e mete 2 autocarros na baliza. Portanto, uma vénia, mais uma vez digo, uma vénia face ao Passos, e dou os parabéns a esta equipa, ao seu treinador, a estes atletas, porque não é fácil num campeonato como o nosso ter 9 jogos consecutivos sem perder. 9, meus amigos. Desde a 9ª jornada que perdeu no Estádio da Luz, e mesmo no Estádio da Luz perdeu mal. O Passos de Ferreira perdeu por culpa própria, frente ao Benfica. No lance aos 94 minutos, um erro. Porquê? Porque o Passos quis ganhar na Luz. Lá está, é esta personalidade, esta identidade que esta equipa tem. Quis ganhar na Luz, foi à procura de ganhar o jogo, sofreu um contra-ataque, disposicionou-se atrás e a manta ficou curta. E o Benfica meteu uma bola na área, um cruzamento do Gabriel, e o Waldschmidt fez o golo. Num dos poucos erros que o Passos de Ferreira teve no jogo todo. Mas isto é futebol. Lá está, o Benfica sem jogar nada, absolutamente nada na segunda parte, vai lá uma vez abaixo e pumba. Aproveita um lance com a equipa do Passos, estica a manta e perde a bola e dá um contra-ataque ao Benfica. E o Benfica, nestas coisas, já se sabe. O Benfica pode não estar a jogar nada, mas tem sempre os jogadores que de um momento para o outro podem resolver um jogo. E seja aos 90, seja aos 50, seja aos 40, isso aí é um pouco indiferente. Aliás, eu acho que isto acontece tanto no Benfica, como no Braga, como no Sporting, como no Porto. Qualquer um destas equipas tem jogadores que de um momento para o outro decidem o jogo. E de facto o Sporting decidiu este jogo em 2 lances de bola parada. Podia ter decidido num lance de bola corrida, porque há uma das primeiras jogadas da partida, é uma excelente combinação na esquerda do Nuno Mendes com o Pote. Uma excelente jogada em que o Pote entra pelo meio da área, faz um cruzamento atrasado e já dentro no interior da área, o Paulinho de calcanhar quase que fazia um gol de belo efeito. É uma grande defesa do Jordi. E depois acontece o golo. Acontece futebol, um excelente passe no corredor central aproveitando um desequilíbrio da defesa, lá está, do meio campo defensivo do Passos de Ferreira. O Fedal mete uma bola em profundidade, na procura de explorar a profundidade, e o Sporting fez isto muitas vezes na primeira parte. Aqueles passos diretos dos médios e dos centrais, porque os centrais jogavam muito subidos, porque a equipa do Passos também, lá está, o Passos, como tem essa proposta de jogo mais arrojada, mais ofensiva, o Sporting muitas vezes os centrais subiam quando a equipa estava em fase na primeira fase e na segunda fase de construção. Os centrais, ao contrário do que por exemplo tinha acontecido em Barcelos, os centrais de Sporting subiram mais no terreno, mais vezes aqui neste jogo, e até porque o Sporting estava a jogar em Alvalade. E hoje, ao contrário do que aconteceu em Barcelos, não estava a jogar com o lateral esquerdo, que era lento, como era o caso da semana passada com o Antunes. Desta vez jogava com o Nuno Mendes, e o Nuno Mendes é muito mais rápido a fazer as dobras aos centrais. E os centrais neste jogo claramente subiram mais, e além disso, ao contrário do que aconteceu na primeira parte em Barcelos, em que o Sporting tinha 2 lentos na defesa, um dos centrais pelo lado direito, o que fazia com que o corredor direito ficasse coxo e o Porro tivesse o dobro do trabalho a defender, porque tinha ao lado dele o Neto, no trio de centrais, e do outro lado, do lado esquerdo, era o Antunes, o lateral esquerdo. E portanto a equipa também ficou claramente mais exposta e sofreu golos, ficou mais exposta à possibilidade de sofrer golo de um adversário com a capacidade que o Gil Vicente mostrou na primeira parte, e esse maior arrojo, porque exatamente aproveitou o facto de o Sporting ter 2 lentos na defesa, não é? Que é o Antunes e que no caso foi o Neto. E ontem não foi nada disso, já jogou o Inácio, é muitíssimo mais rápido, é um central muitíssimo mais forte, quer na construção, quer na recuperação de bola, quer na mobilidade, é muito mais veloz, claramente, do que o Neto. Não é? E isso é normal, o Inácio é um central jovem, não é? E tem uma energia ainda tremenda, e tem uma mobilidade muito maior, e tem muito melhor capacidade na construção, sobretudo na primeira fase de construção. E portanto, tinha essa salvaguarda com o Inácio e com o Porro mais pelo lado direito, a equipa estava claramente muito mais equilibrada. E pela esquerda o Nuno Mendes, o regresso do Nuno Mendes. E aí a equipa do Sporting na primeira fase de construção e na segunda fase de construção é completamente diferente, porque tem setas basicamente apontadas à baliza e setas que equilibram a equipa, que ajudam claramente no equilíbrio da equipa, no equilíbrio tático da equipa. E claro, o Passos joga muito mais à bola que o Gil Vicente, evidentemente. E, portanto, joga mais subido. O Gil Vicente é uma equipa que não joga tão subida. Isso tudo, este Gil Vicente do Ricardo Soares não é uma equipa
propriamente tenha uma proposta de jogo. Ainda agora em Portimão levou 4. Portanto, isto não é uma equipa. É uma equipa que tem grandes debilidades defensivas, muito mais do que esta equipa do Passos, não tem nada a ver. E são equipas completamente distintas, basta olhar para a classificação e perceber isto de uma forma óbvia, não é? E portanto, mesmo sendo em Alvalade, o Sporting acho que respeitou também bastante o Passos. Eu acho que o Sporting respeitou bastante o Passos, a meu ver. Mas mesmo respeitando bastante o Passos, o Sporting não deixou de ter o seu caudal ofensivo de jogo habitual, mas foi sempre uma equipa que controlou o jogo, que soube controlar os vários momentos de jogo e que teve dinâmica suficiente e caudal de jogo suficiente, quer em jogo interior, quer em jogo exterior, porque já jogou outra vez o João Mário. E isto é completamente diferente quando joga Mateus Nunes. O João Mário tem outra classe, tem outra capacidade, tem outra experiência, tem outra ratice, tem outras dinâmicas criadas no meio campo com o João Palhinha. E o jogo da equipa é completamente escorre de forma completamente diferente. Quando o João Mário entra ali pelo meio, junta-se a Paulinho e ainda tem João Mário na construção e ainda tem o Pote envolver-se mais por zonas interiores e pelo corredor central, esta equipa tem uma outra capacidade. Quando tem 3 jogadores destes em zonas interiores, obriga os adversários a terem uma concentração competitiva muito maior. E portanto, porque são 3 jogadores que de um momento para o outro podem facilmente desequilibrar. Com o movimento, dentro das dinâmicas que são trabalhadas pela equipa, são jogadores que têm uma facilidade para criar desequilíbrios tremenda, porque são jogadores com muita capacidade e muita qualidade. Mas dito isto, é importante dizer, o Sporting acabou até por desamarrar o jogo por um lance que para mim é um pontapé de penalti claro, toque nas costas, o Rebocho ali não tem preocupação nenhuma com procurar nenhuma bola, nem procurar recuperar bola nenhuma dentro da área no limite, o que procura é impedir que o Pote vá para a baliza e fique isolado na cara do Jordi. Portanto, para mim leva um empurrão claro quando está a tentar controlar a bola ou Pote dentro da área e é penalti claríssimo. Nem vou entrar aí pelas discussões de arbitragem, não tenho tempo para isso. Nem o que me interessa discutir aqui no meu canal é questões de arbitragem, sinceramente. Já falei disso aqui em inúmeros programas e sinceramente não me interessa absolutamente para nada perder tempo com essa situação. Para mim é um penalti claro e que é muito bem assinalado pelo árbitro. E nos outros campos, nas outras equipas, não os assinalam quando são penaltis, isso é um problema das outras equipas. E é um problema desses árbitros que se calhar não têm capacidade para estarem a apitar na Primeira Liga, digo eu. Mas enfim, é o que é. E o penalti é muito batido com muita serenidade e muita classe por parte do João Mário. A bola não tem hipóteses nenhumas de defesa ao guarda-redes do Passo. Às vezes dizemos, mas o guarda-redes podia ter feito muito melhor. Não acho. Aliás, o guarda-redes neste lance até o guarda-redes vai para um lado, se não me engano, a bola vai para o outro. Muito bem o João Mário, que apontou o seu segundo gol no campeonato. E depois, no início da segunda parte, o Passos tem uma grande oportunidade, consegue criar um desequilíbrio da esquerda para o meio, com o Rebocho, e é uma grande oportunidade, que é um pontapé do Luther Singh, que a bola vai para uma grande defesa do Adan. Também só teve uma grande defesa de relevo que fazer na primeira parte. Realmente, só teve realmente essa intervenção no jogo. E depois no início da segunda parte é uma bola parada que o Sporting ganha, mais um pontapé de canto. O Sporting finalmente consegue fazer um gol na sequência de um pontapé de canto. Estava a ver que não, este ano estava difícil. E é muito, muito forte ao primeiro posto. Acho que a bola é batida pelo João Mário, se não me engano. Muito, muito bem o Porro, aliás o Fedal, de cabeça ao primeiro posto, a desviar para o segundo posto onde aparece o Palhinha. Aquilo é uma execução, para mim é um dos melhores golos desta jornada. E atenção que esta jornada 19 tem sido uma jornada muito rica em bons golos de belo efeito. E é uma grande execução do João Palhinha. Porque o João, reparem no posicionamento do corpo do João Palhinha, está-se a balancear para a frente, não é? Porque ele esperava que o cabeceamento do Fedal fosse para junto do primeiro posto, do segundo posto, aliás. E a bola, na realidade, vem um pouco mais para trás. Não sei se é ali um efeito que ela leva, um desvio. É um efeito estranho depois devido à cabeça do Fedal. Ela vem ligeiramente para trás e o corpo do Palhinha já está balanceado para a frente e, portanto, a execução é muito mais complicada. Torna-se muito mais difícil. E mas isso também, se calhar, levou a que o remate saísse daquela maneira. Com aquela colocação, com aquela curva, e é um golo extraordinário, um golo fantástico, um 2-0 que eu penso que a partir daí o jogo eu acho
ao contrário do que muitos já disseram, não é um gol que acabe com o jogo. Mas era um jogo que deixava. Foi um gol que deixou o jogo muito bem encaminhado para o Sporting. Sem dúvida nenhuma. Isso eu acho claramente. E depois, a segunda parte, o Sporting, a partir daí, limitou-se a fazer gestão. Raramente voltou a ter grandes oportunidades claras, gritantes de golo. E o Passos de Ferreira teve um remate até ao fim do Douglas Tanque, que é uma boa jogada, uma boa incursão outra vez pela esquerda, que dá num cruzamento atrasado e mais uma vez os centrais do Sporting a falhar, e acaba por ser o Douglas Tanque a rematar ligeiramente por cima da baliza. E pouco mais o Passos realmente criou na segunda parte. Não teve discernimento já depois. Eu acho que a equipa do Passos sentiu bastante aquele segundo gol. E na altura em que foi logo ali num timing muito bom, que foi logo ali no início da segunda parte. Bem, esta equipa de Sporting tem tido esta capacidade, quer dizer, não só esta consistência defensiva que é preciso ressalvar, o Sporting é de longe a melhor defesa do campeonato. Tem menos 5 golos sofridos do que a segunda melhor defesa, pelas minhas contas. Que, se não me engano, é esta defesa do Passos e é a defesa do Vitória, que são as segundas melhores defesas da Liga. É uma defesa muitíssimo consistente esta do Sporting. Nos últimos 5 jogos não sofreu golos em 4. E em 4 desses jogos que não sofreu golos foram contra Marítimo fora, Benfica em casa, Boa Vista fora, Boa Vista no Bessa, e em casa com Passos de Ferreira, que tem sido uma das equipas mais fortes deste campeonato. E curiosamente o gol que sofreu foi num jogo contra o adversário teoricamente mais acessível, que era o Gil Vicente. E portanto isto não, futebol às vezes nestas situações de estatísticas não tem lógica nenhuma, de facto. E no jogo em que não se esperava até que o Sporting fosse sofrer golos, foi o jogo em que sofreu um gol, precisamente. Mas foi, curiosamente, também no jogo que jogou pior nos últimos tempos. Foi provavelmente uma das piores primeiras partes dos últimos tempos, foi aquela em Barcelos, a todos os níveis, e eu já aqui no último rescaldo tive a oportunidade de ser muito crítico em relação à exibição da equipa no seu todo, no seu geral. Bem, dito isto, eu acho que esta equipa ali, essa consistência defensiva, há uma tremenda eficácia ofensiva. Portanto, há jogos em que eu acho que o Sporting desperdiça muitas situações, muitas chances, mas não acho que tenha sido o caso deste jogo. Muito sinceramente. O Sporting não criou muitas situações neste jogo com o Passos. Mas soube fazer uma, duas, ser eficaz, ganhou uma vantagem de uma diferença no marcador de 2 golos e a partir daí geriu e descansou em cima dessa vantagem. Na realidade, não correu muitos riscos e venceu por 2-0. O Passos também não teve grandes oportunidades, nunca teve muito próximo de ameaçar verdadeiramente com muitas mais oportunidades. O jogo foi muito disputado, essencialmente no meio campo. E a vitória acaba por assentar perfeitamente ao Sporting, que aproveitou 2 lances de bola parada, que são muito importantes. Basta relembrarmos aqui as últimas temporadas do Futebol Clube Porto, em que o Porto foi campeão. A quantidade de golos que o Futebol Clube Porto fez em lances de bola parada. E os lances de bola parada são muito importantes. Quer os lances de bola parada, quer os lances de bola corrida, para a equipa que quer ser campeã nacional, são muito importantes. E sobretudo para as equipas grandes que não podem falhar em circunstância nenhuma. A verdade é que o Sporting, nas últimas 2 jornadas, em 4 golos que a equipa marca, em Barcelos e em casa com o Passos de Ferreira, 3 deles resultam de lances de bola parada. Aliás, 3 deles, sim. O primeiro em Barcelos, o gol do Coates, o primeiro. O gol do empate não é de bola parada. O segundo é de bola parada, que é a bola batida pelo Nuno Santos. E agora neste jogo em Alvalade, aliás, faz 2 golos 3 golos de bola parada, assim. Com o penalti do João Mário e o golo de belo efeito do Palhinha, que surge na sequência de um canto. Dito isto, o que é que me apraz dizer? Eu vou aguardar, vou agora deixar estes últimos minutos. Vou para dizer o seguinte, vou aproveitar estes últimos minutos deste rescaldo que faço aqui deste jogo, que é mais curto, para dizer que eu acho que o Sporting, vou ser sinceros, é verdade que faltam disputar, se não me engano, 44, 45 pontos até ao fim do campeonato.
deste campeonato. Faltam disputar exatamente 15 jornadas até ao final. É verdade que o Sporting vai à casa dos 3 rivais, que estão logo abaixo na tabela classificativa, no topo. Braga, Benfica e Porto. Mas é também verdade que os rivais vão se defrontar uns contra os outros, nesta segunda volta. Também não é menos verdade que eles vão perder, como têm perdido pontos nas últimas jornadas, vão perder pontos contra as outras equipas também, como temos visto. E a questão é que eu não acredito que o Sporting perca este campeonato. Devo já dizer. Estou absolutamente confiante. Estou convencido, mais do que confiante, estou convencido que temos tudo para ser campeões. Portanto, e onde é que eu me baseio para dizer, para afirmar tal coisa à 19ª jornada? Baseio-me na consistência defensiva que esta equipa tem demonstrado. Baseio-me na eficácia tremenda que a equipa tem tido ofensivamente. Ok? Baseio-me na alegria e na confiança que estes jogadores passam dentro do campo. E em todos os momentos, naquilo que eles fazem. A alegria, aquilo que eles transmitem, as sensações que eles transmitem aos sócios e aos adeptos do Sporting Clube Portugal, neste momento. A forma como a abnegada e a raça, aquele querer, aquela alma, com que eles ganharam o campeonato, o título da Taça da Liga. A forma como eles ganharam aquela Taça da Liga em 2 jogos. A forma como a equipa, mesmo que esteja empatada nos últimos minutos, a forma como acredita até ao fim. E viu-se com o Benfica. Basta relembrar que esta equipa já fez 13 ou 14 pontos esta época. Nos últimos quartos de hora dos jogos. Portanto, isto é uma equipa que acredita. Isto é uma equipa que tem uma alma impressionante. Uma alma tremenda. Isto é uma equipa que reage muito bem depois de ter um resultado menos positivo. Foram 2 vezes que aconteceu esta época. Depois do clássico com o Porto em casa. E depois do empate com o Rio Ave. E 3 vezes, aliás, e depois do empate com o Famalicão. Logo a seguir o Sporting vai ao Santa Clara e ganha, a seguir ao Porto. A seguir ao Famalicão, joga com o Farense e ganha, em casa. Um jogo muito difícil, mas acaba por ganhar. Porque a equipa, lá está, é o acreditar até ao fim. E logo a seguir ao Rio Ave, quando parecia que ia ser o descalabro, a equipa vai a Leiria e ganha 2 jogos de rajada ao Futebol Clube Porto e ao Braga, ganha a competição e depois vai ao Bessa como se nada fosse. Com um desgaste tremendo. Pá, aí 24 ou 40 horas depois do jogo com o Braga, da final da Taça da Liga. E ganha por 2-0 num jogo que podia ter ganho por 3 ou 4-0. E portanto, isto é que me faz realmente acreditar que o Sporting tem o campeonato perfeitamente controlado, independentemente do discurso do Ruben Amorim e do discurso e mesmo que eu no final da época, em maio, tenha que vir aqui, ou possa ter que vir aqui, engolir estas palavras em seco. Mas a convicção que eu tenho neste momento, por aquilo que vejo o Sporting jogar, por aquilo que vejo os outros jogar, por questões que têm a ver com o calendário, dos adversários, e que o Sporting não tem um calendário tão desgastante. Ok? O Sporting também não tem os milhões que os outros têm para gastar em tantos reforços e tantos jogadores. Isso também não é menos verdade. Mas a realidade que se está a fazer a diferença esta época é que no Sporting há um coletivo. Há um coletivo e todos remam para o mesmo lado. E que eu não sinto isso, não sinto tanto isso em muitos dos jogos das outras equipas. E portanto, isso a meu ver faz a diferença. E esbate-se, replica-se de facto nesta classificação que vemos até ao momento. O Sporting, no campeonato português, nos últimos 10 anos, e depois este facto que é indiscutível, nos últimos 10 anos, ok, nós não víamos uma vantagem destas do primeiro classificado sobre o segundo, mesmo quando os campeonatos eram disputados entre Benfica, Porto Benfica. Não vimos uma vantagem destas desde a época 2010-2011, em que o Futebol Clube Porto era treinado por André Vilas Boas, com aquela super equipa, com aquela equipa, os jogadores que jogavam de olhos fechados, e aquela equipa do Benfica do Jorge Jesus, do ano a seguir àquele super Benfica do Jesus, aquela segunda equipa que o Jesus teve, em 2010-2011, completamente diferente, e aquele Benfica que foi, parecia aquele Benfica que caiu completamente num abismo. E começou a cair num abismo logo no início do campeonato. E que deu logo aí uma vantagem muito
serena ao Futebol Clube do Porto e muito tranquila. E o Porto depois também fez um pouco de gestão dessa vantagem que teve nesse campeonato, nesse ano. Houve aquele caso também dos túneis e aquela macacada toda. Acho que foi. Não, isso foi no ano anterior. E os jogadores também tiveram alguma revolta e mostraram isso no campeonato. E o Porto foi absolutamente. Dizimou completamente toda a concorrência nesse ano. Mas foi a última vez, foi nesse ano em que víamos uma vantagem destas entre o primeiro e o segundo, à 19ª jornada, de 10 pontos de avanço. E nesse ano convém relembrar que o Porto acabou por ser campeão no Estádio da Luz, curiosamente no campo do rival, em março. No pai, a meio do mês de março. O que eu não acredito vai acontecer este ano. Acho que o campeão, pelas minhas contas, poderá acontecer para aí na segunda quinzena de abril. Estou convencido que o campeão este ano poderá ser encontrado e poderá ficar definido na última quinzena na segunda quinzena de abril. Acho que nem é preciso chegarmos ao mês de maio para termos o campeão aqui em Portugal este ano. Portanto, isto tudo para dizer o quê? Para dizer que o Sporting tem sido globalmente ao longo desta maratona, porque isto é uma maratona de 34 jornadas, e nestas 19 que já ficaram por trás, o Sporting, e já vamos no segundo terço do campeonato, é bom que se diga, o Sporting tem sido o mais competente, tem sido a equipa com, eventualmente, que se percebe desde o início da época, com o plano de jogo mais óbvio, não é? Mais bem trabalhado, mais bem definido. E percebe-se que esta equipa que está agora a ser formada e que está a dar os frutos que está a dar agora, que está a ter esta continuidade, este processo de continuidade, é uma equipa que vem sendo trabalhada desde a época passada, que depois foi, no fundo, ela ficou melhor, ela ganhou mais qualidade a partir do momento em que, na realidade, ela foi salpicada com elementos que trouxeram uma fantasia, uma criatividade, uma capacidade individual muito maior para definir e para resolver os jogos. Acho que isso foi absolutamente crucial, um bom mercado de transferências que o Sporting fez no verão passado. A meu ver, eu continuo a achar que o Sporting fez um bom mercado agora no inverno, embora o Paulinho até agora ainda não tenha confirmado tudo aquilo que se esperava e que foi um investimento muito forte feito nele em termos de milhões, em termos financeiros. Mas eu acredito que ainda tem muito boas condições para resultar esta situação. E, portanto, dito isto, apraz-me dizer que falta muito de campeonato, falta ainda, apesar de tudo, estamos a cumprir, já vamos bem avançados no segundo terço, mas ainda faltam cumprir 15 jornadas, são 40 e tal pontos que estão em disputa, muitos jogos que ainda faltam até ao fim. Consigo compreender perfeitamente o discurso do Ruben Amorim. Agora, eu aceito que o Ruben Amorim possa até dizer que o Sporting não é favorito. Agora, que o Sporting não é candidato, desculpem lá, mas eu não concordo nada, nem posso concordar com o Ruben Amorim. O Sporting é sempre candidato ao título aqui em Portugal. Ponto final, parágrafo. Um clube com a dimensão do Sporting, até pela sua história, os treinadores que treinam o Sporting são obrigados a ter que admitir isto. A dizerem isto, a terem que dizer isto. O Sporting é sempre um candidato ao título. Uma coisa é não ser favorito, outra coisa é ser candidato sempre. Candidato ao título não é o Braga. O Braga não é candidato ao título. O Sporting é um candidato ao título. Por natureza. Por dimensão de clube. Que é a nível nacional, a nível mundial, a nível europeu. É um candidato ao título. Sempre. E, portanto, quer dizer, eu não posso aceitar estas palavras num clube desta dimensão. Independentemente do treinador ser mais experiente ou menos experiente, não me interessa. Ele tem que chegar ao Sporting e perceber aquilo que é a história que está agregada a este clube. E perceber que aqui no Sporting, e perceber que neste clube tem que haver aqui um princípio de exigência que é muito básico, que é muito claro. O Sporting é sempre candidato ao título. Agora, há épocas em que não há tantas condições financeiras, condições desportivas, condições estruturais e condições ao nível dos recursos do plantel, dos plantéis que o Sporting vai tendo e vai construindo época após época, e através de quesílias e de instabilidade interna que o clube vive e atravessa, e aí faz com que o Sporting, eventualmente aqui ou ali, não seja favorito.
em muitos campeonatos. Ou que até possa não lutar até ao fim com os outros pelo título. Agora, não é o que se passa este ano. O Sporting já está na altura de começarmos a afirmar que o Sporting é, mais do que até candidato, se calhar neste momento é favorito, face à vantagem que leva em relação aos outros. E portanto, eu estou plenamente convencido que vamos ser campeões. Acho que isto em princípio acabará por ser uma questão de tempo. E o jogo-chave poderá ser. Os jogos-chave poderão ser perfeitamente até já o jogo com o Portimonense em casa e daqui a 2 jornadas no Dragão. Porque na realidade, se o Sporting não perder no Dragão ou vencer, acabou-se o campeonato. Sim, 13 pontos de avanço para Benfica e para Porto, acabou. Porque eu não acho que o Braga tenha condições de fazer uma segunda volta. Sinceramente, não acho que o Sporting Braga vá. O Sporting Braga, aliás, dos 3 até é o que mais provavelmente é o que vai. Dos 4 é o que vai perder mais pontos, provavelmente na segunda volta. E apesar de tudo, ainda estou convencido que é isso que vai acontecer. Agora, o Braga não colocaria aqui, não acho que seja um clube que possa vir a incomodar o Sporting. O Porto e o Benfica já é bem diferente. Acho que o Porto, se porventura se apanha com uma vantagem ou com uma desvantagem de apenas 7 pontos para o Sporting, ainda pode lá chegar, apesar de tudo. Agora acho que ainda se pode vir a intrometer na luta. Agora acho que o Porto, se mantiver estes 10 depois do Clássico do Dragão, já não tendo depois mais nenhum jogo no confronto direto com o Sporting, ou se empatar, ou se perder e ficar a 13, acho que aí o campeonato fica automaticamente arrumado. Até porque o Sporting depois só vai jogar a casa do outro candidato, que é o Benfica, na penúltima jornada, meus amigos. E portanto, convictamente penso que o Sporting acabará por ser campeão, ou pelo menos nesta fase estará muito bem lançado para que isso aconteça. Portanto, desde já voltarei no próximo rescaldo. Este foi o rescaldo do Sporting 2 Passos de Ferreira 0. Mais uma jornada, mais 3 pontos e uma vantagem já de 10 pontos em relação ao segundo classificado. 13 pontos de vantagem sobre o outro eterno rival, que é o Benfica, que é o quarto classificado atualmente. 11 pontos de avanço sobre o Braga. E o Sporting está, a meu ver, muito bem encaminhado para voltar a ser campeão 19 anos depois. Dito isto, desejo a todos um resto de uma boa semana. Um grande abraço a todos e saudações leoninas.